neste contexto? Bom, muito boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de naturalmente agradecer à Comissão Organizadora, na pessoa do Dr. Sérgio Barroso, o convite para estar aqui. Gostaria de cumprimentar a mesa e de cumprimentar todos os colegas presentes. Obrigada. Oh, bem. Isto é tudo faz de conta. Bom, pediram-me então que falasse sobre os inibidores do VEGF e, como compreenderão, há tanta coisa possível, tantos temas, tantos aspectos que podem ser aqui abordados, cada um deles ocupando largamente os 20 minutos, que eu tive que selecionar muito bem aquilo que iria dizer aqui. E optei não por falar, por exemplo, nos marcadores de resposta, que estão a ser um alvo de investigação muito aturada. Optei por não falar nos mecanismos de aquisição de resistência a este grupo terapêutico, mas apenas citar as coisas que poderão, agora que temos, enfim, um pouco mais de certezas e, sobretudo, que nos vão ajudar na nossa prática clínica. Nesse contexto, iremos muito rapidamente falar na angiogénese e depois no bevacizumab, no aflibercept e no regorafenib. Como vem aqui no slide, desde o início da identificação, a colocação da hipótese da importância da angiogénese no desenvolvimento do cancro até a aprovação do primeiro fármaco em 2004, passaram 3 décadas. Portanto, foi um trabalho aturado de muita investigação e que, de alguma maneira, também representa o que é realmente o esforço da investigação nesta área. Por outro lado, passaram quase mais uma década até serem aprovados novos, os 2 últimos fármacos no cancro coloretal e que são também antiangiogénicos, como o aflibercept ou o regorafenib. O VEGF realmente posiciona-se como um bom alvo para a terapêutica. E porquê? Porque ele se expressa durante todo o ciclo de vida tumoral e, portanto, de alguma forma, temos a ideia que podemos intervir ao longo de toda a vida da célula tumoral e, portanto, ser dessa forma mais consequentes na nossa ação. Este é um quadro que conhecem muito bem, mas que só pretende recordar que na angiogénese é extremamente importante o tal angiogenic switch, ou seja, o ponto a partir do qual um conglomerado de células neoplásicas com 2 milímetros de diâmetro necessita de vasos para o nutrir e para continuar a crescer, portanto, com a hipóxia assumindo um papel-chave neste switch, que promove a libertação de VEGF e que atuará posteriormente nos seus receptores celulares, ativando uma cascata para o núcleo que vai culminar com a angiogénese. Nesta via é realmente possível interferir em vários níveis. Um deles... Onde é o rato? Um deles é que pediram para me pegar no rato. O rato é aqui. Pronto, um deles é o Avastin, realmente o bevacizumab, que inibe o VEGF e impede-o de ligar ao seu receptor. O outro são o VEGF-TRAP, que de alguma maneira também capta o VEGF e impede a sua ligação ao receptor, e mais uma vez os pequenos inibidores das tirosina-alquinases que atuam a nível da pressão intracelular do receptor, inibindo também a angiogénese. Recordando rapidamente, o bevacizumab é um anticorpo monoclonal recombinante, 93% humano e 7% murino, que reconhece todas as isoformas major do VEGF humano, que ao ligar-se aqui ao VEGF impede a ligação deste ao seu receptor e, portanto, bloqueia a cascata. O aflibercept, por sua vez, é uma proteína de fusão recombinante que vai combinar domínios-chaves tanto do VEGF1 como do VEGF2, a que se associa depois uma fração cristalizável da imunoglobulina G e que vai formar, portanto, o fármaco que tem uma afinidade particularmente alta para o VEGF-alfa, beta e o fator de crescimento placentário, inclusivamente uma afinidade maior do que os receptores nativos. Finalmente, o regorafenib, que atua em várias vias de sinalização, eu destaquei aqui a inibição da angiogénese, neoangiogénese, na medida em que ele bloqueia os receptores 1, 2 e 3 do VEGF. Não estranharão que eu falo um pouco mais dos dados clínicos que dispomos do bevacizumab, uma vez que realmente já está no mercado há mais anos, já temos mais experiência e já há mais ensaios realizados. Recordando muito rapidamente dados que já possuem, o bevacizumab mostrou um aumento da PFS e do overall survival em primeira e segundas linhas,
portanto, de ambos os parâmetros. Temos aqui um resumo do que foram os ensaios clínicos do bevacizumab associado à quimioterapia baseada no irinotecan e que permitiu passar dos 8,5 meses do FOLFIRI a ultrapassar a barreira psicológica dos 10 meses e atingir cerca de 12 meses de PFS, com ensaios estes confirmados na prática clínica por ensaios que, com as deficiências que têm pelo facto de serem prospectivos e observacionais, não deixam de reproduzir a população de doentes do nosso dia-a-dia. À semelhança do irinotecan, também a quimioterapia baseada no oxaliplatino e a que se associa ao bevacizumab, conseguiu uma melhoria da PFS na ordem dos 8 para os cerca de 10 meses e meio, 11 meses, também, mais uma vez, confirmados no BRITO e no FAST-BIT. Portanto, de alguma forma, nós podemos ver que, ao longo de todos estes ensaios, nós conseguimos adicionar algum benefício a todos os esquemas de quimioterapia com a adição do bevacizumab. E é precisamente essa a mensagem. Numa época em que nós tentamos, para além de tratar os doentes, curar os doentes com cancro coloretal metastizado, parece-nos extremamente importante proteger, de alguma forma, o fígado são perante a agressão que representa para todos os efeitos a quimioterapia. E na ASCO GI, já há 5 anos atrás, foram apresentados alguns resultados que dizem respeito ao efeito protetor do bevacizumab em relação às lesões sinusoidais induzidas, nomeadamente pela oxaliplatina, com uma redução muito significativa. Por outro lado também, e definindo resposta completa como a ausência de células residuais, isto nas peças de reseção de metástases, respostas major como aquelas que têm até 50% de células residuais e as respostas minor, as que têm mais de 50% de células residuais, verificamos, e foi o mesmo autor na mesma reunião, que apresentou realmente um aumento muito significativo do número de respostas major e completas com a associação de bevacizumab ao FOLFOX. E isso é irrelevante. Não é só um dado anatomopatológico, uma vez que tem realmente uma tradução na resposta, ou seja, na sobrevivência. Portanto, há uma relação direta entre a resposta patológica completa, aqui a verde, a major e a minor, com redução progressiva, naturalmente a sobrevivência, que é basicamente aquilo que nós tentamos aumentar quando operamos um doente com metástases hepáticas. Estes mesmos dados foram confirmados mais recentemente, publicados em 2013, com a publicação dos resultados histopatológicos encontrados no estudo de Lupakis, em que associa ao FOLFOXIRI o bevacizumab e conseguiu uma redução, um aumento melhor da necrose tumoral de 20% para 42%. Passando a alguns ensaios clínicos mais recentes e que nos possam ter também algum impacto, pensando num grupo de doentes mais fragilizado, num grupo de doentes com uma doença menos agressiva ou que, por isso, simplesmente não quer fazer uma terapêutica muito agressiva, temos para basear as nossas escolhas o estudo AVEX. O estudo AVEX selecionou os tais doentes com ECOG de PS de 0 a 2, que não eram candidatos ótimos por algum motivo a terapêuticas com irinotecan ou oxaliplatino e randomizou-os de 1 para 1, numa proporção de 1 para 1, entre capecitabina e beva versus capecitabina. E em termos de PFS tivemos uma diferença estatisticamente significativa, com uma franca melhoria da PFS de 5,1 para 9,1 meses e, no que diz respeito ao overall survival, também uma diferença importante, de 16,8 para 20,7. Portanto, será uma terapêutica, de alguma maneira, que já tínhamos a ideia mais intuitiva, agora temos a confirmação em ensaio clínico destes mesmos dados. Também recentemente, na ASCO GI 2 do ano passado, foi publicado o estudo TRIBE. O estudo TRIBE foi publicado pelo mesmo grupo que desenvolveu o FOLFOXIRI, portanto pelo grupo de Falcone, e que estratificou doentes em primeira linha considerados irressecáveis, randomizou-os num braço com FOLFIRI-BEVA e outro com FOLFOXIRI-BEVA, realizando o máximo de 12 ciclos seguidos depois de um protocolo de 5-FU-leucovorin associado a bevacizumab até progressão. O endpoint primário era PFS e que foi perfeitamente atingido, portanto uma diferença de 9,7 para 12,1 meses. Em termos de taxa de resposta, que era um endpoint secundário, um aumento de 53% para 65%, e no caso da overall survival também um aumento de 25,8 para 31,0 meses.
Mais recentemente também, ou mais ou menos contemporâneo, o estudo Olivia, este é um ensaio de fase 2, que compara o bevacizumab mais o Folfox 6 modificado versus bevacizumab mais Folfoxiri. A ideia é um pouco que o Folfoxiri dá muito em termos de taxa de resposta, em termos de recepção de metástase. Será que podemos melhorar isso tudo? E realmente foram incluídos 80 doentes considerados numa reunião multidisciplinar como irressecáveis e foram randomizados nos 2 braços do estudo, portanto, Beva mais Folfox 6 modificado e Beva mais Folfoxiri. Aqui o objetivo principal era realmente a taxa de recepção. E conseguimos, efetivamente, uma taxa de resposta de 80,5%, uma taxa de recepções R0, com aquela correlação que nós já vimos que tem com a sobrevivência de 48,8% e uma PFS média de 18,8 meses. Portanto, avaliando a PFS da globalidade dos doentes, há uma diferença estatisticamente significativa, mas se olharmos para aqueles que foram submetidos a uma recepção R0 ou R1, essa diferença torna-se ainda mais patente e ainda mais significativa. O mesmo não acontecendo, como não podia deixar de ser, naqueles doentes que ou não foram ressecados ou tiveram recepções R2. Finalmente, o TML foi o primeiro ensaio clínico randomizado a avaliar o bevacizumab para além da progressão, portanto, todos o conhecem. Em primeira linha, quimioterapia mais bevacizumab, regime FOLFIRI ou FOLFOX ou CAPOX, fosse o que fosse. Depois, após a primeira progressão, eram randomizados para a linha alternativa, que não tinham feito, portanto, se tinham feito a quimio baseada no oxaliplatino, passavam para o irinotecan e vice-versa. A um dos braços associou-se efetivamente o bevacizumab e o outro não. O endpoint primário era o overall survival. De referir que nesta altura já se falava no capa-rasa e, portanto, houve uma tentativa de equilibrar os 2 braços do estudo com doentes wild type e mutados. E temos aqui os resultados no que diz respeito ao overall survival estatisticamente significativa, tal como é PFS, e, portanto, veio, de alguma maneira, permitir a utilização e demonstrar o benefício da utilização do bevacizumab para além da progressão, que era, aliás, um dado que já vinha inclusivamente do ARIES, mas o estudo ARIES é um estudo de fase 2 e, portanto, não tem o mesmo peso naturalmente. Portanto, com benefício tanto na overall survival como na PFS e, portanto, impôs o bevacizumab em segunda linha pós-progressão como uma alternativa terapêutica válida. E quanto ao aflibercept, basicamente temos um ensaio VELUR, é o ensaio de aprovação do fármaco, portanto, uma utilização em segunda linha de cancro coloretal metastático após progressão sobre um regime contendo oxaliplatino, uma randomização de 1:1 entre aflibercept e FOLFIRI versus placebo mais FOLFIRI. Mais uma vez, o endpoint primário era a sobrevivência global e aqui 2 aspectos de estratificação, inclusivamente a utilização anterior ou não de bevacizumab. O endpoint primário, ou seja, a overall survival, foi cumprida, portanto, foi atingido este objetivo, com uma diferença estatisticamente significativa. E os 2 objetivos secundários também, portanto, a PFS e a taxa de resposta. Se analisarmos os subgrupos de acordo com a estratificação, portanto, PS e utilização prévia ou não de bevacizumab, verificamos que mesmo assim se mantém o benefício para o grupo de doentes tratados com aflibercept. Portanto, conseguimos efetivamente aumentar a overall survival, a PFS, a taxa de resposta, independentemente dos doentes terem feito previamente ou não o bevacizumab e sem que a utilização do bevacizumab previamente impactasse ou tivesse impacto na segurança da utilização do fármaco. Em relação ao regorafenib, os dados vêm-nos sobretudo do CORRECT, portanto, de doentes randomizados entre o placebo e Best Supportive Care e regorafenib mais Best Supportive Care. Eram doentes muito tratados, era obrigatório para a entrada no estudo que tivessem feito todas as linhas disponíveis, incluindo fluoropirimidinas, irinotecan, oxaliplatino, bevacizumab e, no caso dos doentes wild type, panitumumab ou cetuximab. O endpoint primário também era a sobrevivência global, que foi atingido mais uma vez, o endpoint principal. O PFS, que era um objetivo secundário também, e a taxa de controle de doença é muito importante, de uma diferença muito grande de 14,9 no braço do placebo para 41,0 no braço do regorafenib.
Portanto, neste momento temos imensas peças. Temos muita dificuldade em juntá-las, não sabemos bem como ordená-las e que cimento usar. Tenho esperança, apesar de tudo, que a investigação em curso e a identificação de imensos aspectos que estão pouco claros, inclusivamente com os EGFRs, com os inibidores do EGFR, como disse o Hélder, venha a permitir-nos organizar um super protocolo adequado a cada doente. Obrigada.